pensou faz um mês, 2 meses, como seria para a gente pregar juntos. Daí a gente depois ficou com investigação das mulheres puxadas de dar poltronas confortáveis, né? Só para avisar, antes da ceia eu tenho que sair. Não são nossos. Mas a gente pensou sobre a Páscoa, a importância da Páscoa, e hoje queremos falar sobre Páscoa de uns ângulos diferentes, começando com o Antigo Testamento, apontando para Jesus e a Igreja, e depois vamos celebrar a ceia juntos. Então, Stefan, o que a gente vê em tudo aquilo faz na Páscoa mesmo, a semana antes, um rapaz me perguntou o que o Antigo Testamento tem a ver a Páscoa do Antigo Testamento, como é relacionado ao Páscoa de agora. Então, nos fala da parte da Páscoa do Antigo Testamento. Muito bem, boa noite mais uma vez. E a ideia é essa aí, né? A gente fazer corrido, assim, tentando entender o que significa a Páscoa e por que nós comemoramos a Páscoa hoje. Né? Semana passada, acho que muitos de vocês estavam, nós tivemos um teatro que foi realmente muito bacana, né? Foi muito legal a experiência. E falamos sobre isso, o significado da Páscoa. Né? A Páscoa, a gente vai ver, depois eu vou abrir isso aqui com vocês, fala de uma festa que na verdade começa com o judeu, né? Começa lá com o judeu e depois disso acaba sendo ressignificado para o cristianismo, né? Então a gente precisa entender, para a gente ter a compreensão do que a Páscoa significa para nós hoje, é essencial que a gente entenda o que essa Páscoa significava anteriormente, né? O que é o teor disso tudo, né? Então, a essência da Páscoa, na verdade, é a morte de um cordeiro. A morte de um cordeiro é a essência, é o centro da Páscoa, né? Então, essa celebração sempre se matava um cordeiro pascal, né? Muitas vezes vai se dizer que o próprio cordeiro é a Páscoa, né? Esse sacrifício, ok? Então, antes de entrar na festa e o que significa ali, é interessante, eu vou fazer um pouquinho da recapitulação da semana passada, a gente entendeu o que é o cordeiro, por que o animal precisava ser sacrificado, né? E para isso, para a gente entender isso, precisa voltar no Jardim do Éden, no Adão e Eva, né? A gente vai ver então que Adão e Eva vivem num ambiente perfeito, aquele Jardim do Éden, onde Deus coloca o primeiro homem e a primeira mulher em perfeita sintonia com Deus, onde nada de ruim existe, né? Até que a serpente, Satanás, engana Eva e o homem entra, né, nessa jogada e os dois caem juntos em pecado, cedem à tentação e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia fala que nesse momento o que acontece? Entra o pecado no mundo. E é muito interessante, se você já leu Gênesis ou estudou sobre isso, que a primeira coisa que acontece quando eles pecam é que eles percebem que estão nus, né? E talvez você tenha estranhado um pouco isso. O que isso tem a ver? Né? E, na verdade, a partir daquele momento, eles percebem que eles têm algo a esconder, algo na vida deles que é inconveniente, algo na vida deles que não deve ser mostrado aos quatro ventos. A gente está fazendo essa mesma dinâmica na sexta-feira em Tuparadinga, e eu dei um exemplo, né? Imagina você agora conectado, alguns fios na sua cabeça, ligado na tela aqui, e 24 horas, essas últimas 24 horas, todo mundo estaria assistindo aos seus pensamentos mais secretos. O que você me diria? Legal, né? Quem gostaria de passar por essa experiência? É complicado. É complicado, porque eu e você, nós sabemos os nossos pensamentos, né? E o que eu quero dizer com isso? Nós temos algo
momento que nós estamos em pecado, nós temos pecado, nós temos algo para responder. E essa foi a sensação de Adão e Eva. E Deus, então, naquele momento, ele mata, ele faz o primeiro sacrifício é de Deus. Né? E Deus mata o animal, não fala, porque não escreve que animal é esse, mas usa a pele daquele animal para vestir o ser humano. E é interessante que a partir daquele momento, o sacrifício se torna parte da adoração, desse contato entre Deus e o homem. Então, cada vez que o homem vai adorar a Deus, ele precisa fazer um sacrifício. Né? E a história então vai discorrendo, e nós temos aí Deus começando uma nação com Abraão, né? A gente viu na história de Abraão, Isaac, né? Tiago. Então, Deus começa uma nação que quer se revelar ao mundo através de um povo, ok? Então, esse povo começa com Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Deus escolhe Jacó. E de Jacó nascem 12 filhos que vêm a se tornar as 12 tribos de Israel. Um desses filhos, então, é José. Vale ressaltar, então, que quando Deus começa a nação, ele promete para esse povo uma terra, tá? Que é a terra de Canaã. Então, ele vai falar para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua terra, e faz uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra que Deus mostrou é Canaã, a terra prometida. Só que Abraão, Isaac, Jacó, eles vivem nessa terra como peregrinos. A terra ainda não é deles. Deus fala, olha, daqui vai passar muitos anos até que essa terra pertença aos seus descendentes, ok? Então, aí continua isso, olha, esses 12 filhos, entre esses 12 filhos tem um cara chamado José. E vocês devem conhecer essa história que José, então, por inveja, ele é vendido pelos seus irmãos a um comerciante que leva José até a terra do Egito. E lá, numa grande reviravolta, José acaba se tornando o número 2 da nação, simplesmente abaixo de Faraó. Num tempo onde Deus profetiza que vai haver uma grande fartura e depois um tempo de grande fome. E José, ele é o cara que administra essa situação. Chega um tempo de fome, o que acontece? Jacó, com seus filhos, precisam ir buscar comida no Egito. Ok? E dessa ida para o Egito acaba que eles ficam lá e o povo fica lá e não volta tão cedo para Canaã. E lá o povo cresce, né? De Canaã até o Egito eram 72 pessoas, uma família relativamente grande, né? E o povo fica lá 400 anos, esses descendentes de Jacó ficam lá 400 anos. E até se levanta o faraó, diz a Bíblia, que não conhecia José e todos os benefícios que José tinha dado ao Egito. Ok? Então, esse faraó vê aquele povo aumentando em número, em termos de milhões de pessoas, e pensa, puxa, esses caras estão começando a ser uma ameaça para nós. Eles estão sendo mais fortes, mais prolíferos do que nós. E agora, precisa fazer alguma coisa. Então o faraó e o povo vai escravizar o povo de Israel. Tão dura é essa escravidão que eles começam a clamar a Deus. E Deus escuta o clamor do povo e manda um governador chamado Moisés. Ok? E Moisés, através de Moisés, Deus lança 10 pragas sobre o Egito. Vocês conhecem essa história muito bem, né? Rio e sangue, gafanhotos, piolhos, chagas, diversas outras coisas, até que chegamos na última praga. E a última praga tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, que é a Páscoa. E esse texto que eu quero ler com vocês vai estar projetado aí, vai ler Êxodo capítulo 12, você pode abrir na sua Bíblia, versículo 21. Esse relato você vai poder ver do capítulo 10, 11, já em diante, essa última praga, mas eu quero ler esse trecho específico que vai detalhar ali o que era essa última praga, tá? E o que o povo deveria fazer. A última praga era Deus iria matar todos os primogênitos dentre os animais.
primogênito naquela noite da praga iriam morrer. Mas Deus quer fazer uma distinção entre o povo dele e o povo do Egito. E é assim que Deus vai fazer, de acordo com essa leitura que vamos fazer agora. Eu vou ler aqui na tela para ficar igual a vocês, tá bom? É uma tradução um pouco diferente. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, Israel, Canaã, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. É isso que eles deveriam fazer. Deus passaria como um anjo destruidor por cima do Egito, e em todas as casas naquela noite ele iria entrar e matar o primogênito. Mas Deus deu uma instrução para o povo: vocês vão matar o cordeiro, ficar dentro da casa de vocês, vão pegar o sangue desse cordeiro, pintar os umbrais dessa porta, e quando o anjo passar, olhar aquele sangue, ele vai passar por cima. E literalmente passar por cima é a palavra pechar em hebraico, da onde vem essa palavra Páscoa. Então, o passar por cima é a Páscoa, quando Deus passa por cima e liberta o seu povo. Ele não condena o seu povo com todos os outros por causa do sangue pintado naquela moldura da porta. Em outros textos, como Isaías, essa mesma palavra vai ser usada nesse sentido de libertação e de proteção, assim como Deus protege. O texto de Isaías fala como uma galinha que protege os seus debaixo das suas asas. Né? Essa mesma palavra é usada nesse sentido. Ok? Então, Moisés, Deus, na verdade, dá a instrução de que agora, a partir dessa noite, todos os anos eles teriam que celebrar a Páscoa ou fazer um memorial daquilo que Deus tinha feito naquela noite no Egito. E nessa era uma refeição, tinha alguns elementos. Um elemento era, por exemplo, as ervas amargas. Ervas amargas simbolizavam o cativeiro, o estado de servos que eles estavam escravos do Egito, a vida amarga deles. Tinha o cordeiro, pão sem fermento, porque eles saíram apressados do Egito, com muita pressa, não dava tempo para o pão fermentar. E o vinho, simbolizando o sangue. Agora eu quero passar para David, dizendo que a gente precisa entender o Antigo Testamento, e inclusive a Páscoa, como um memorial, uma sombra, ok? Tudo que nós vemos no Antigo Testamento é sombra de algo maior. Assim como a sombra, minha sombra, me delimita, fala algo de mim, assim é o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não é a realidade, como nós vimos algumas semanas atrás. Agora Davi vai trazer um pouco dessa questão do que é a realidade da Páscoa. Então, nesse dia da Páscoa, o primeiro Páscoa, Deus estava estabelecendo também um povo. Então, o Stefano falou, eram os 70 quando saíram e chegaram no Egito. Agora, quando começaram a celebrar, já era em milhões. Mas não necessariamente um povo exato a ter um feriado. Tinha raiz brasileira.
lá, não sei como, mas estava ligado aos brasileiros no feriadão, mas precisava de feriado, uma celebração, e Páscoa era primeira, né? Então, Deus está iniciando um povo, a nação dos israelitas, os judeus, que vão separar do Egito, vão no deserto e serão um povo. Faltava a terra ainda, chegar na terra, mas está no início de um povo. Quando Jesus celebra a Páscoa no Novo Testamento, é na última ceia. Então, em Lucas 22, a gente vê isso acontecendo em verso 7, a partir de verso 7. Em Lucas eu não vou ler todos os versículos, mas diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então, a Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Então, às vezes, pessoas perguntam por que a gente tem ceia, a gente usa sem fermento. E o motivo é esse, porque o início é para celebrar isso. Então, eu não acho que tem que ser, de certeza tem que ser sem fermento, mas eu prefiro fazer isso, porque no início era assim e tinha, como você falou, motivos por isso. Tinha que sair do Egito com pressa, e é uma memória para nós também, lembrar de Deus cuidando do povo. Mas Jesus, geralmente nessa Páscoa, quem está na mesa explica sobre o motivo por celebrar a Páscoa. E a gente vê isso em versículo 13, que eles estão começando, e quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei ela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E nesse momento, Jesus não explica sobre a Páscoa do Antigo Testamento, da saída do Egito. Ele está estabelecendo um novo momento e um novo povo. Ele está estabelecendo a igreja, a eclesia. Então, o Antigo Testamento está estabelecendo um novo povo dos judeus. E aqui, nesse momento, está estabelecendo outro momento ao redor de quem? Jesus, acerta. Então, ao redor de Jesus. Claro que o Joaquim está apontando para Jesus, e agora a gente lembra de Jesus, lembra do sacrifício. Mas tem a ver com ter um novo povo. E a gente, da igreja, nós somos de muitas raças, tribos, muitas pessoas diferentes, mas em um. E a gente vê essa também na Bíblia muito sobre união. Eu estava lendo hoje Romanos 6, explicando, e tinha em Jesus, com Jesus, tudo isso, e como em Jesus, com Jesus, nós somos um povo novo. Graças a Deus, com muito em comum, porque ninguém aqui quer um negócio na tela, nós temos isso em comum, e temos Jesus como nosso Salvador, como isso em comum. E Jesus, ele explica sobre o pão, no versículo 17, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso
e o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, eu tomo o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. E vamos, depois da mensagem, hoje, tomar a ceia. Porque é memória de Jesus, para lembrar de Jesus, para lembrar da nossa escravidão, não no Egito, o nosso povo é diferente. Nossa escravidão é ao pecado. Então, éramos escravos, Romanos 6 fala sobre isso também. Éramos escravos para o pecado, mas em Cristo não precisamos ser escravos mais. Podemos escolher ser escravos à justiça. Podemos obedecer a Deus. E isso é a diferença entre os povos. A Páscoa do Antigo Testamento tinha a ver com o cordeiro. Eles tinham a hora de matar o cordeiro, para sacrificar o cordeiro. Mas no Novo Testamento, o famoso João Batista, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira os pecados. Obrigado, Roberto, você entendeu. Jesus, que é o cordeiro para nos salvar dos nossos pecados. E em João 6, versículos 32 a 35, a gente vê Jesus falando em outro momento que Jesus é o pão da vida. João 6, 32 declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o dom de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a gente vê Jesus como o pão da vida. E quando a gente toma a ceia, a gente está celebrando isso. A gente está lembrando isso. Pede-se no deserto para os israelitas o pão diário, né? Vocês gostam de ler o pão diário, né? E o que quer dizer isso? O que dizer que as escrituras é nosso sustento. Difícil sentar e fazer isso. As escrituras, Deus nos dá o que nós precisamos. E isso foi o maná no deserto. Eles não imaginem alimentando 2 milhões de pessoas no deserto. Não, é impossível, tem que ser sobrenatural. E nosso sustento, gente, é sobrenatural. Dependemos de Cristo. Precisamos sempre lembrar disso e no momento da ceia a gente lembra que nós dependemos mesmo de Cristo. Ele é o nosso pão diário. E Douglas vai falar sobre a igreja, como nós atuamos agora em relação à Páscoa. Interessante que quando a gente começa a perceber, lendo as Escrituras, com a lupa, a gente já falou sobre isso, que em Cristo Jesus, como diz o meme, tudo faz sentido. Tudo começa a fazer sentido. E quando a gente olha para essa história tão linda, do Éden, passando por Abraão, chegando no Egito, a história toda, e perceber que tudo isso estava apontando para um acontecimento. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso tudo está apontando para Jesus. Do momento que Adão e Eva estão naquela situação delicada e que Deus faz uma promessa, já está apontando para Jesus.
a saída do Egito, a Páscoa está apontando para Jesus e tudo vai apontando para Jesus, até que chega nesse momento que Jesus se coloca como de fato o pão da vida. Esse cordeiro, quando João é interrogado, é justamente nesse momento, né? Quando João é interrogado a respeito se ele era o Cristo, ele disse: não. Ele usa aquela expressão: eu não sou digno nem de desatar a sandália. Não pense. E o texto diz isso no verso 29 do capítulo 1 de João, né? No dia seguinte, João viu Jesus, e qual é a expressão que João utiliza? Eis aí. É esse. É como se Deus estivesse dizendo: é desse que eu estou falando, é dele que eu estou falando, mas não sou eu. A história está falando. Tudo está apontando para ele. Vocês não precisam adorar, vocês não devem adorar os profetas, as situações. Vocês precisam tirar lições de lá, tudo bem, mas sempre apontando para ele. De modo que, se ele não estiver no centro, nada vai valer a pena. Vocês não entenderam absolutamente nada. E aqui cabe, de fato, o papel da igreja, né? Eu penso algumas coisas, quando a gente conversava sobre essa proposta de fazer os três, a gente conversa os três, eu fiquei pensando na missão da igreja perante a Páscoa. E eu trouxe aqui pelo menos algumas que eu penso para compartilhar com vocês. Como é que a Páscoa alcança a igreja hoje? Primeiro, quando a igreja compreende definitivamente que Cristo é a Páscoa. Se não entender isso, não vai para lugar nenhum. É preciso compreender que Cristo é a nossa Páscoa. E essa expressão, eu acho que você recorda, o apóstolo Paulo utilizou essa expressão na sua carta aos Coríntios. É óbvio que em um contexto um pouquinho diferente, mas ele diz que Cristo é a nossa Páscoa, e ele utiliza uma expressão muito linda, que ele volta à expressão do fermento. Ou seja, quando nós olhamos para João Batista apontando o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando nós olhamos para a expressão do apóstolo Paulo dizendo que Cristo de fato é a nossa Páscoa, eu entendo que a igreja precisa entender que Cristo é a sua Páscoa, e para isso acontecer, a igreja precisa discernir entre o que é de fato fermento velho e o que é uma nova massa. A igreja precisa fazer essa diferença entre, de fato, o pecado que domina e a libertação desse pecado. Mas alguns que o apóstolo Paulo está falando, e ele faz questão de expressar, de fazer essa analogia e de explicar também, quando ele usa essa expressão do Cristo é a nossa Páscoa e do fermento, ele chega a dizer que a expressão, eu acho que é limpai-vos do fermento velho. Já ouviram isso? Isso está lá na carta aos Coríntios, no capítulo 5. Limpai-vos do fermento velho para que sejas nova massa. Para que compreendas isso. Ou seja, se perguntássemos para o apóstolo Paulo o que é de fato viver baseado nesse fermento velho, ele naquela conjuntura ele diria: é uma vida de malícia e de maldade. É uma vida de perversidade. E cá entre nós, a sociedade na qual nós estamos inseridos hoje vive malícia e maldade o tempo todo, não? Cá entre nós, ninguém está ouvindo gente, só para a gente. A igreja, por vezes, tem que se policiar para que a maldade e a malícia dominem as relações do mundo. É nesse momento que a proposta é muito válida para o apóstolo Paulo dizer que a igreja compreende a Páscoa à medida que ela começa a tirar tudo isso que não convém, não coaduna com a perspectiva do Cristo que ela tem para o Senhor. Ou seja, a igreja vive e compreende a Páscoa à medida que Cristo é de fato o Cordeiro e o único Cordeiro, tá? Porque aqui entra um outro ponto muito interessante. Ele é suficiente. A igreja não precisa de outro. A
A igreja não precisa de outro Senhor. E nós, humanamente falando, somos tentados a colocar senhores no meio da história. E nós precisamos olhar para as nossas vidas como igreja e dizer assim: nós só temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E a Ele que nós seguimos, é os passos dele que nós seguimos. Principalmente no tempo que nós vivemos e no contexto, eu diria, nordestino que nós vivemos, onde o coronelismo é tão predominante ainda, que se nós não tivermos esse devido cuidado, esse discernimento, nós estaremos seguindo a outros senhores e deixando o Senhor, que é o Cristo, de lado. Então, o primeiro ponto é apontar para que Cristo é a nossa parte, a perspectiva, como Paulo afirma. Segundo, a Páscoa alcança a igreja hoje à medida que a igreja compreende que houve uma passagem das trevas para a luz. Houve como essa expressão aí, utiliza aí, olha a expressão da Hebraica, vamos lá, olha essa expressão aí. Pechar. O matuto da capital nunca ia dizer isso. Pechar. Mas é basicamente uma passagem. Então a igreja compreende que Cristo é a Páscoa à medida que a igreja compreende que passou das trevas para a luz. Essa é uma das expressões que o apóstolo Paulo também utiliza, né? Quando ele escreve a sua carta, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13 e o verso 14, ele diz assim: pois ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Ou seja, Páscoa para a igreja hoje é uma compreensão de passagem, é uma compreensão de mudança. Nós saímos do domínio das trevas porque Jesus nos tirou de lá. Nós saímos desse lugar porque nós fomos alcançados por essa graça. Essa graça que se chama Cristo. Ele pegou em nossas mãos, ele atravessou a rua da maldade, o abismo, a morte. Ele nos levou para o reino, para o seu reino. A Páscoa, portanto, nos lembra que nós fomos inseridos em um outro reino. E agora, enquanto humanos, nós compreendemos a existência de dois reinos. O reino, fisicamente falando, no qual nós estamos inseridos, no reino dos homens, porque nós vivemos em sociedade, mas também, espiritualmente falando, nós temos a compreensão que pertencemos ao reino de Deus. Logo, o que deve mover a vida da igreja, a nossa vida, não é mais o que o reino dos homens determina, mas o que o reino de Deus determina. Nós não seguimos mais os parâmetros da sociedade moderna e avançada. Nós seguimos, à luz das Escrituras, aquilo que Deus propõe para que nós possamos seguir. Nós não somos mais dominados pelo pecado, pelo prazer. Eu dizia isso na sexta-feira, a gente conversava isso muito baratinho. E dizíamos assim: qual é o parâmetro da sociedade concernente ao pecado, aos prazeres? É simples: beber, cair e levantar. Quem não ouviu isso? Não é assim. Ou seja, o ciclo da sociedade é esse, por tudo resolvido. Só que quem pertence a um outro reino não compreende dessa forma. E aí entra o papel da igreja. Nós não abraçamos o pecado como a nossa fonte de prazer. Nós não vivemos no domínio do pecado. Porque Cristo nos livrou desse domínio. Nos livrou do domínio das trevas. Passa portanto para a igreja essa passagem que nos convida a uma autoavaliação o tempo todo. Uma auto-reflexão, olhando para dentro. Eu gosto muito dessa expressão. Sabe que a gente precisa, como igreja, compreender Páscoa e olhar para dentro.
Quando Paulo usa a expressão do fermento velho, ele diz assim: esse fermento é manifesto em malícia e maldade. Mas como é que eu enxergo malícia e maldade? Simples. Quando eu olho para a sociedade, tá, beleza, aí tudo bem. Mas o convite é para que eu olhe para dentro e perceber os resquícios de malícia e maldade que tentam me habitar o tempo todo. E quando eu percebo esse resquício de malícia e maldade, eu preciso fazer esse exame de tirar de dentro e relembrar para mim mesmo que eu sou nova massa, que eu nasci de novo, que eu pertenço agora a um outro reino. Portanto, Páscoa é Cristo nos oferecendo essa passagem para a luz e nos livrando do domínio do pecado, de modo que o que nós fazemos, de modo que o que nós viemos a fazer precisa ser feito para a glória de Deus, como igreja. Terceiro e último, não menos importante, mas eu penso que a Páscoa alcança a igreja hoje quando a igreja compreende que ela deve apontar para a sua volta. E nós não podemos perder isso de vista. A ressurreição de Jesus é isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, nós cremos nisso como igreja. Cristo nos justificou, nós cremos que a morte foi vencida, tudo está vazio, conforme diz as Escrituras, nós cremos nisso. Cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa ressurreição aponta para uma promessa: Ele voltará. É isso que como igreja nós entendemos e nós compreendemos. A ressurreição de Jesus é um marco apontando para uma viva esperança, sobretudo nesse tempo imediatista que nós vivemos. Nós precisamos recordar sempre essa promessa que Cristo nos fez e aguardar a sua volta esperançosos, não apenas do raiar das nuvens, mas o Cristo que pode voltar para mim e para você hoje, se esse motorzinho que se chama coração parar de funcionar. A igreja compreende a Páscoa à medida que aponta para a volta de Cristo, mostrando que a nossa fé não é vã, muito menos a nossa fé está amparada nesse tempo. Aliás, a expressão também do apóstolo Paulo: se é somente para esta vida que nós temos a esperança em Cristo, nós somos de todos os mais miseráveis. A nossa esperança e a nossa crença está amarrando este mundo, está apontando o tempo todo para a volta de Cristo, para esse reencontro. Jesus morreu pelos nossos pecados, nós cremos como igreja, entendemos a Páscoa. Jesus perdoou as nossas dívidas, nós entendemos, isso é Páscoa. Ele nos reconciliou com Deus, isso é Páscoa. Ressuscitou no terceiro dia para nos mostrar que Ele voltaria para buscar a sua igreja, e amparado nessa promessa que nós estamos reunidos hoje, nesse ajuntamento, celebrando a morte e ressurreição, celebrando a passagem das trevas para a sua maravilhosa luz, mas também anunciando que Ele voltará. Amém. Fazer um comentário, né? Um dos pontos ali que Lucas falou no começo, né? A centralidade de Jesus na Páscoa, né? Acho muito lindo a gente poder olhar o Antigo Testamento e reconhecer Jesus, né? E a Bíblia, um detalhe que eu acho lindo da Páscoa é justamente esse aspecto, né, do sangue de Jesus, que é aquele sangue que agora perdoa os nossos pecados, né? Por um lado, o cordeiro, assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, né, esse sangue, esse sacrifício, ele tinha o poder simplesmente de cobrir. Ele não perdoava pecados. E a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 10, ele vai dizer que o sangue de touros e cabras não tem poder para perdoar pecado. Por isso que dia após dia, ano após ano, a gente fazia um sacrifício de novo, né? Até que veio o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Nós não somos melhores
sabia desse povo desobediente, tinha sempre necessidade de ser você, né? Falei outra coisa. A questão é que o sangue de Jesus, ele fala muito mais alto do que o sangue de um cordeiro. E assim como Jesus venceu a morte, o cordeiro morria, ele ficava morto. Jesus morreu e ressuscitou. Ele tinha poder sobre a morte. Ele tinha poder para a vida e vida eterna, porque o pecado estava pago, definitivamente, uma vez para sempre. É o sangue de Jesus que nos perdoa. Não somos melhores que ninguém. É simplesmente debaixo de que sangue nós estamos.